paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus. Como eu prometi aos irmãos falar sobre experiências, hoje nós vamos falar sobre o inferno mais uma vez. Você que não tem estômago, não tem coragem, então não assista, esse vídeo não é para você. Ou você que vai me xingar, vai dizer que é invenção minha. Pelo amor de Deus, não blasfeme, porque você vai para o inferno. Não blasfeme, não toque nas revelações do Senhor. Em mim você pode até tocar, mas nas coisas de Deus não se toca quando não se tem conhecimento. Glória a Deus. E quando se tem conhecimento, se toca o quê? Esclarecendo os pontos verdadeiros e refutando os pontos fantasiosos. Eu quero dizer, amados, que, glória a Deus, há muito tempo, tem uns 8 anos isso que eu vi o inferno, né? Deus me levou lá em espírito, eu vi os dons, a época dos dons com aquelas cartolas, aquelas roupas de época. Eu só não vi Pedro Álvares Cabral nem a princesa Isabel. Muitos dos imperadores, Pedro II, Pedro I e outras pessoas dessa época estavam nos tachos quentes, de água fervente, correndo para lá e para cá, tentando escapar do inferno. Irmão, coisa terrível. Suas carnes ali eram queimadas e o Senhor abriu meus olhos para ver as roupas. Eu conheci eles pela roupa, como eles eram aqui na terra. Então conheci Dom Pedro II, Dom Pedro I e outros que estavam no inferno, dessa época da escravatura. E o Senhor me disse, eles estão aqui por causa da escravatura, dos seus adultérios, da maçonaria, dos seus roubos de terra. Oh, glória a Deus! E eu fiquei ali procurando ver a princesa Isabel e outros conhecidos da história, e eu não vi. Pedro Álvares Cabral eu não vi. Mas outros que são conhecidos da história, que estão até nos livros, né? De história que a gente estuda, estavam lá. Até um escravo que é pintado pelo pintor Rugendas, ou Debret, sei lá. Eu vi ele lá no inferno, que era um escravo feiticeiro. Ele fazia feitiço contra os seus senhores na época. Então ele estava lá, ele era escravo do engenho, de cana, de açúcar, estava lá, acendendo forno, era um escravo, fazendo garapa de cana, não sei, e ele estava lá também no inferno, dentro do fogo do inferno. E esses outros, que eram os políticos, os reis, imperador, estava tudo lá dentro dos tachos, eles corriam querendo chegar na borda. As carnes caem dentro daqueles tachos, os pedaços de carne. Aí volta o corpo normal e começa tudo de novo. É uma tortura tremenda. Alguém pode dizer, mas o inferno o inferno não existe? Oh, que engano cruel. Como existe, irmão. Todos estão dormindo no sono da morte para despertar na ressurreição. Mentira. O que está dormindo é a carne. Glória a Deus, nós somos eternos. Como Deus é eterno. Depois que a gente sai desse corpo, você é o ser verdadeiro que você é. Glória a Deus. Criado à semelhança de Deus. Nada na Bíblia Sagrada enfatiza o sono da alma. Não existe. Você está consciente, ou no céu ou no inferno. Quando você falece, o seu corpo falece, que o Senhor gosta mais dessa palavra do que morte, falece, tudo que está em você, irmão, irmã, é transferido para a sua alma, para o seu espírito. Só não é transferido tua casa e teu dinheiro, as coisas físicas. As suas obras lhe acompanharão.
o seu amor ou o seu ódio, a sua raiva, tudo é transferido imediatamente, que o Senhor deixou isso bem claro para mim. E o Senhor me disse bem claro, eles estão aqui, sendo torturados por causa da escravatura, por causa dos seus adultérios, das suas prostituições, das terras que eles roubaram, dos saques que fizeram com as riquezas que não lhes pertenciam. E eu vou ler aqui em Isaías 5, no verso 8, que diz: ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Eclesiastes 8, a irmã Nadir cavuca a Bíblia. Glória a Deus. No versículo 9. Tudo isso vi quando apliquei meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Escravatura. Um homem domina outro homem para desgraça sua. Não ficará impune. Enganado está quem pecar nessa terra achando que não haverá consequência. Oh, que engano horroroso. Como haverá consequência? Se não der tempo de colher nessa terra, ou der tempo de colher aqui, além de pagar aqui, vai se pagar lá embaixo, no inferno. Nada fica impune, nenhuma injustiça, nenhum pecado, nenhuma prática do mal fica impune. Vi também, glória a Deus, muitos homens e mulheres dentro de outros tachos, que era tipo de umas panelas, de umas canecas gigantes. Parecia umas canecas de alumínio gigante dentro do fogo, com aquele vapor saindo daquela fumaça, em vários lugares do inferno. E era imenso, eu vi isso. Glória a Deus. E era uma tortura tão terrível que eu pensei que aquilo era demônios que estavam sendo torturados, irmão. Muita gente diz, mas ela só vê famosos no inferno. Não. Essas pessoas, eu perguntei a Deus, são demônios que irritaram o Senhor e agora ele sofre essa tortura? Porque eu não quis crer que aquilo era um ser humano que estava ali. E o Senhor disse, não são demônios, são almas. E eu fiquei horrorizada, como sempre, né? Eu fico, quando eu vejo essas coisas. Jesus, mas o que é que eles fizeram para merecer uma coisa dessa? Porque o vapor, só o vapor que subia daquelas panelas, ou daquelas canecas gigantescas, desfigurava, arrancava a pele, chumaço de cabelo, caía pedaço do crânio, cabeludo, unhas, glória a Deus, dedos eram arrancados só com o vapor. Tinha uns que se cansavam de querer subir até a borda e eles se sentavam dentro daquela água fervente porque de cansados, querendo escapar. Só o vapor acabava com a carne deles. E eu não quis acreditar que aquilo dali era alma. Para mim era demônios que estavam sendo punidos por Deus. Infelizmente, era seres humanos, aquilo cortou o meu coração. E eu perguntei, Senhor, o que é que eles fizeram para merecer uma tortura dessa? E o Senhor, amados, me disse, olha bem, unhas, cabelos, pedaços dos lábios, de olho caindo, sobrancelha caindo. Vaidade. Sim, senhor e sim, senhora. Irmãos, tema a Deus e dê-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O Senhor abomina estas coisas, embora a nossa carne ache que é viável usar. Crente não vive de achismo. A nossa carne pensa diferente de Deus. Por isso que Isaías 55, ele fala, os teus caminhos não são meus caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Deus não vê como o homem vê. É abominação. Glória a Deus.
todo tipo de maquiagem, cirurgia plástica, botox, esmalte, e o senhor mostrava aquelas unhas caindo, por causa do esmalte, por causa da vaidade, das plásticas, das maquiagens. Eu quero agora lhe dizer uma coisa, depois que eu vi tudo isso. Glória a Deus, e Deus me levou para abrir os olhos das pessoas. O inferno está revelado na internet, o céu está revelado na internet, porque muitos não compreendem a palavra de Deus, nem compreendem como é céu e inferno. Deus resolveu levantar os vasos de última hora, sim. Só vai para o inferno quem quer nos tempos de hoje, porque esse é o pior século para servir o Senhor. Então Deus achou graça em levantar suas filhas e seus filhos com essa visão, para zelar das almas e elas não ir parar naquele lugar. E mesmo assim, o que nós passamos é escárnio, deboche, incredulidade. A palavra de Deus diz lá no livro do Apocalipse que os incrédulos não herdam o reino de Deus. Não seja incrédulo quanto a isso. Não seja incrédula. Muitos não compreendem a palavra porque tem pontos difíceis de entender. E Deus levanta esses vasos hoje em dia para revelar o céu e o inferno como é, para poder as almas acreditar e abrir os olhos, e elas escarnecem, infelizmente. Eu quero ver, amados irmãos, qual é o pastor, qual é o evangelho chulo, xerocado e genérico que vai me fazer passar um batom, que vai me convencer de fazer minha sobrancelha, que vai me convencer de uma tatuagem, ainda que seja o nome de Jesus. Tem uma igreja aí de grande porte, nessa terra chamada Brasil, que diz que os crentes podem usar tatuagem, sim, tatuagem, porque Jesus tem uma tatuagem na coxa, dizendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que está escrito nas coxas dele. Ora, ele levantou a túnica e mostrou a coxa para você, para ver como é essa escrita. Ele levantou a túnica mostrando a coxa para alguém fazer uau! Só quem viu esse letreiro foi João, na ilha de Patmos. E mais ninguém que eu saiba até hoje. E ninguém sabe como ele está. Agora eu vou lhe dizer um mistério. Eu vi muitas coisas escritas com placa de ouro no céu. E no inferno é com placa velhas, de madeira ou de alumínio. Ninguém sabe como está escrito. Aí vem essa bispa endiabrada dizendo que crente pode fazer tatuagem. Se tem algum pastor que se converteu é pastor de verdade, ele tem que procurar tirar a tatuagem. Porque aquela tatuagem, aquilo são demônios que vão se materializar no inferno para torturar a alma de quem fez. Seja uma borboleta ou uma flor. Lá no inferno se transfigura em demônios, que Jesus me revelou. Eu quero ver qual é o pastor que me convence de usar uma saia rachada, uma calça comprida, que é abominação aos olhos de Deus na varoa. Eu quero ver qual é o pastor, qual é a palavra, qual é a ciência que vai pôr um brinco na minha orelha. Porque eu perguntei ao Senhor sobre essas coisas, sobre joia, o uso de joia, de pendentes e outras coisas. O Senhor disse, você quer ser aquela mulher do livro do Apocalipse 17? Você não viu como eu descrevi a mulher que é a prostituta do mundo inteiro que usa essas coisas? Que é a grande Babilônia, a igreja católica, que foi fundada com o sangue dos santos. Ainda tem gente que bate no peito e diz, sou católico apostólico romano. Vai estudar o fundamento da igreja primeiro. A origem dela como foi. E tu nunca mais vai querer ser católico. Glória a Deus. Estuda. O Deus de Israel não é um Deus que queira ser venerado na ignorância. E a igreja católica é túmulo caiado, pintado, cheio de imundícia, de cadáveres dos cristãos. A lei da penhora e do confisco veio pelo tempo da Inquisição de padres e papas. Como com a igreja fundada sobre sangue pode dizer que Deus está nela?
com matança para roubar os bens dos outros, que o ouro do Vaticano, todo ele, foi confiscado dos primeiros cristãos na terra. Como que uma igreja dessa é válida para Deus? Ela é o que está no Apocalipse. Lá está o trono de Satanás. Fuja dessa Babilônia, dessa mulher cheia de joia, segurando uma taça de ouro, com o sangue dos santos que ela matou. Fuja dessa Babilônia. Com os padres cheios de batina, vestidos de urubu, de viúvas negras pregando mentira, mandando o povo adorar Maria. Está tudo no inferno que Deus mostrou. Qual é o pastor que vai me convencer a botar um vestido de alcinha? Essas pastoras, cantoras evangélicas, pastor que faz sobrancelha, passa chapinha no cabelo. Eu quero ver qual é o pastor que vai me convencer de usar uma chapinha no meu cabelo. Que eu vi tudo isso no inferno. Quero ver quem me convence. E eu sou mulher. Qual é a mulher que não gosta de pérola? Qual é a mulher que não gosta de uma joia? Eu sou mulher, mas eu me encurvo à santidade do meu Deus, que salvou a minha alma no Calvário. E o Calvário, para esses ministros da iniquidade, que ensinam o povo a andar nos costumes mundanos, vai escurecer para eles. Eles jamais verão a luz do Calvário. O Calvário lá vai escurecer. Lembra que virou trevas? Antes de Jesus morrer, aquelas trevas, Deus me revelou que era símbolo da cegueira espiritual daquele povo. E os pastores estão cegos, só querem dinheiro e quer que você se dane. Quer que a tua alma se dane. Fica como está. E a diferença? Você nunca leu? Em 1 Coríntios 6,19, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e que você não pode fazer dele o que você quer. Sobrancelha de rena, tatuagem, um batom. Quero ver quem é que me convence ao menos usar um pó de arroz. Nem diabo, nem pastor, nem evangelho chulo, nem teologia de cego, de morcego pendurado em caverna escura vai me fazer usar essas coisas mundanas, porque meus olhos viram e eu temo ao Deus de Israel. Quero dizer também para os irmãos que tem aí um pregador da palavra de Deus dizendo que orou para o Vasco ganhar. O filho dele estava chorando porque o time dele era o Vasco. Nem queima esse demônio, Jesus torra. Ele não está mais endemoniado com o diabo do futebol por falta de espaço também. Como é que ele diz, filhinho, se acalme, que papaizinho vai orar para o Vasco ganhar? Glória a Deus. Vou orar para o Brasil ganhar na Copa do Mundo, sendo que isso é um império das pombagiras. Futebol, Deus mostrou que é império do inferno. Lá tem centros de futebolistas sendo torturados no inferno. Glória a Deus. Que amaram a bola, que correram atrás de uma bola, idolatrando a bola. Está no Salmo 4. Até quando transformarei minha glória em mentira, em infâmia? Em vez de dar gol, de falar gol, os crentes falam glória, transformando a glória de Deus em infâmia, em podridão dentro da boca. Quero vos dizer, isso é muito sério, que vi Michael Jackson também no inferno. Ele estava correndo num lugar muito sujo, cheio de tralhas velhas, de lixo. Era uma sarjeta do inferno, cheia de lixo. Ele corria e gritava, e eu dizia, mas o que está acontecendo com ele? Porque eu não via demônio atrás dele, eu não via fogo. Mas cada um que já viu Michael Jackson no inferno vê diferente, porque o inferno, ele tem várias câmaras de tortura, não só é uma só. É infinito. Tem gente que vê diferente. Eu não estou aqui querendo ser a dona da verdade, querendo ser melhor do que ninguém. Se vê diferente. Realmente, eu vi o inferno de vários patamares diferentes, o céu também tem lugares diferentes. As pessoas, Deus mostra diferente. O jeito que eu vi ele foi esse. Correndo, não é? E eu vi, o que está acontecendo? Aí uma voz surgia das profundezas do inferno e dizia, eita, o demônio Og
está torturando Michael Jackson. Quando eu olhava para cima, ele vinha numa vassoura, esse demônio, tinha um nariz de bruxo, os olhos esbugalhados, um chapéu de palha. E aquele outro demônio, que era uma voz demoníaca, dizia que o nome dele era Og. O demônio Og tá torturando o Michael Jackson. E aí ele ria, correndo, voando. A vassoura tinha uns 20 metros e era uma vassoura de palha. E ele com aquele chapéu de palha, assim, de bruxo, era como um capim. A cabeça dele todinha era como feita de capim seco. Era tipo de um espantalho. As unhas dele eu via que era dobrada. Eram umas mãos esqueléticas. E ali Michael Jackson se escondia atrás dos lixos, numas caixas velhas, chorando, correndo atrás, correndo daquele demônio. Aquele demônio pousava no chão e fazia assim com o dedo para o Michael Jackson. Michael Jackson não tinha força para resistir àquele poder e ele vinha gritando, sem querer, se arrastando igual um cachorro, pro lado daquele demônio chamado Og. Nessa vassoura tinha uma estrela oitavada, como metal afiado de aço inox, com uma ponta, tá tremendo, com uma ponta, era bem pontiaguda, cortante. E ele cravava aquela estrela nas costas de Michael Jackson, abrindo todas as costas dele, que aparecia, glória a Deus, a coluna vertebral. Literalmente ele rasgava, glória a Deus, o corpo, as costas de Michael Jackson, que aquilo cortou o meu coração. Oh, glória, que coisa horrorosa, irmãos. E dava risada. Como eu pedi a Deus para tirar os gritos dos meus ouvidos, das almas, que é bem traumático. Eu só vi a boca do Michael Jackson abrir que não tinha mais espaço para ela abrir, de tanto gritar. Ele gritava de pavor, com a cara de dor. Aí, aquele cabo da vassoura também era como se fosse um microfone, que ele empaulando o Michael Jackson por dentro da boca, rasgando por dentro. E eu pedi a Deus para tirar da minha frente, o Senhor tirou, porque eu não suportei ver. Glória a Deus. Jesus me disse: todos quanto na terra disser que é astro e estrelas da música, vão vir sofrer esse martírio para sempre aqui. Esta é a pena, é uma das penas, das penalidades do inferno. É essa tortura. E o Senhor disse a mim, Jesus me disse: diga para os meus, que todos meus que diz que canta para mim, tiver nesse patamar, virão aqui também. Tanto crentes como não crentes que disser que faz sucesso, que é estrela, que é astro da música evangélica, que é ícone, vão sofrer martírio aqui no inferno. Porque a estrela do amanhã sou eu. E isto é escarnecer de mim. E eu não posso ser escarnecido. Foi isso que Jesus me disse. Eu não vi um cantor mexicano chamado Juan Gabriel, de corpo presente no inferno. O Senhor me disse assim: Juan Gabriel está aqui também, porque vendeu os seus órgãos sexuais. E dizia-se estrela da música mexicana. Eu não conhecia. Procurei na internet e achei. Glória a Deus. E o Senhor disse que ele estava lá também, embora eu não vi ele. Mas Michael Jackson eu vi. O Senhor disse: Michael Jackson também vendia seus órgãos sexuais. Eu não sei a maneira que ele fazia isso, nem quero saber. Estava lá sofrendo todo tipo de tortura inimaginável. E o Senhor me mostrou que ele não sofria só ali, não. Tinha outros lugares que os demônios levavam ele para torturar. É muito sério a coisa, irmãos. E ele falou comigo que no meio dos dele haviam também os tais
que querem ser astro, que cantam por dinheiro. Glória a Deus. Eita glória. Que louva o nome dele por dinheiro. Tanto o pastor que paga, como eles que recebem, todos, o Senhor me disse, estarão ali. Viu, cantores evangélicos, cantoras? Glória a Deus. Você foi escolhida para louvar o nome do Senhor como cantora? Oficial da casa dele? Seja como a Bíblia manda você ser. Porque o Senhor não está contigo se tu tiver nessa tal prática. Na minha casa não entra CD de cantora evangélica pintada, porque o Senhor me disse que não recebe esse louvor e dentro da nossa casa esse louvor se torna maldição. Em vez de bênção, ele se transforma em maldição. Cuidado com o CD que você compra. Glória a Deus. Cuidado. Eu vi estas coisas. Amados, quero também vos dizer que eu vi uma coisa muito horrenda no inferno. Jesus me levava numa sala, eu não tocava o solo, nem Jesus do inferno, e tinha 2 amigos que haviam morrido de acidente. Glória a Deus, chegavam ali. Tinha 2 amigos que morriam nesse acidente de carro, e eles não tinham notado que tinha morrido. E eles tinham caído nessa sala, e era uma sala do inferno toda suja, com piso sujo, e eles ficavam apalpando as paredes e procurando uma saída a encontrar uma porta. E Jesus falava comigo assim, filha, observa. E ali eu observava. Aí eles olhavam para o outro e diziam, cara, onde nós estamos? Nós estávamos dentro do carro e agora estamos aqui? A morte foi súbita, foi rápida. E eles não tinham percebido que tinha morrido. E ali, quando eles acharam a porta, um dizia, eu vou por esse corredor, tinha um corredor escuro, nós ficava no ar, eu e Jesus. E o outro dizia, eu vou ficar aqui lhe esperando, vai lá procurar, ver onde nós estamos. Eu vi o diálogo deles. Quando ele andava até uma certa distância, ele se deparava com várias mulheres lindas. A beleza era deslumbrante. Parecia umas Barbie. Tinha ruiva, morena, mulata, brancas de todas as cores. E cabelos. Os cabelos compridos, né? Vinham até a cintura. Ela estava com aquelas calças de academia, camisetinha coladas no corpo. Glória a Deus. Todas maquiadas, bem penteadas, não tinha um fio de cabelo quebrado. Era uma beleza irreal. Unhas enormes, pintadas de vermelho. Glória a Deus. Ah, muito bem, lembrando do esmalte. Quando eu perguntei ao senhor, e o branco e o clarinho, pode usar? O senhor me disse, a pombagira que fabrica o vermelho, ela fabrica também o branco e o transparente. Tudo é abominação aos meus olhos. Ali ele dizia, eu morri e estou no paraíso. E o senhor dizia, observa o que vai acontecer. Aquelas mulheres, uma de shortinho, aquele short agarrado no corpo de academia, aqueles corpos lindos, maravilhosos, esculturais. Eram corpos esculturais que encantava qualquer homem dessa terra. Um rosto de Miss impecável. Elas levavam o homem para uma sala, tinha uma cadeira, e elas diziam assim, nós estamos aqui para satisfazer você. Como é que você gosta de ser acariciado? E o homem se sentava todo na cadeira. Ele dizia, eu gosto assim, eu gosto assim, eu gosto assado. Falando a maneira que ele gostava de carinho. Aí elas avançavam, loiras, morenas, mulatas, de todas as cores. Cercavam ele ali, era mais de 50 que tinha ali, mulheres. E começava a acariciar ele todo lá se deleitando de prazer, e elas acariciando. Daqui a pouco eu vi com esses olhos. Uma delas cravou a unha lá no pescoço dele, perto do pescoço, e arrancou
um pedaço de carne que saiu sangrando com as veias se mexendo assim, ó. As veias pulsavam se mexendo. Aí ele dava um grito, mas eu não ouvia, porque o Deus não deixa mais eu ouvir o grito. E olhava para aquele pedaço de carne e caía a realidade. E aquilo tampava imediatamente. E elas continuavam mordendo. Aí os corpos delas se dissolveram. Elas continuavam mordendo, tinha dente de vampiro, casco de jacaré, aquelas entradas de demônio careca, com pouco cabelo, orelha de burro pontiaguda, com aquelas capas de vampiro. Os corpos daquelas mulheres derreteram como cera, na minha presença, na presença de Jesus. E elas mordiam, o homem gritava, o homem se debatia. Aí o Senhor, eu disse, Senhor, o que foi que esse homem fez? Ele era mulherengo na terra? Eu perguntei a Deus só no pensamento, eu fiquei pensando. Jesus conhece o nosso pensamento e disse, este homem, lá na terra ele era assim. Aí abriu-se um telão, lá no inferno, e eu via em visão o homem na terra, quando ele andava aqui na terra. No telefone, dizendo, rapaz, perdão da expressão, mas essa palavra que eu vou dizer agora não é um palavrão. Era o que ele dizia na terra. Rapaz, eu comi aquela mulher a semana passada, dizia o nome da fulana. Vou comer outra essa semana e o mês que vem já tem uma para mim comer o mês que vem. E você, como é que tá aí na sua vida amorosa? Tem comido muitas? O Senhor disse, por isso agora ele está sendo comido. Toda palavra que o homem disser, ociosamente, desrespeitando o seu semelhante, e no trato com as mulheres, aqui, essa palavra vai se materializar em demônios. Vai ser o suplício. E era o suplício daquele homem que me cortava o coração. O Senhor disse, ele vai passar toda a eternidade dele aqui assim. Porque ele dizia que ia comer as mulheres. Viu, homens e mulheres? Cuidado com a sua vida amorosa. O Senhor disse para mim, eu criei esposo e esposa. Eu não dou amante para ninguém. Eu criei o homem e a mulher para se casarem e ter uma vida regrada de santidade na minha presença, inclusive na sua sexualidade. E tem pastores por aí pregando que não deve, mandando as almas ir para o inferno, dizendo que o casal pode tudo no quarto, quando fecha a porta entre quatro paredes, problema do casal, não. O Senhor mostrou que é inferno na certa. Se inventar outro tipo de sexualidade, fora daquela que foi dada no paraíso a Adão e Eva, é inferno na certa. Deus me disse. Jesus me disse. O homem ficava lá e nós voltávamos para aquela sala onde estava o outro homem. Quando nós chegávamos na sala, entrava um demônio disfarçado de homem, mas eu sabia, Jesus me disse que era um demônio. E falou, observa. Aí esse homem, ele trazia como um histórico da vida na mão daquele homem que estava lá no inferno. E lia lá alguma coisa sobre aquele homem que tinha parado lá no inferno, que estava esperando o amigo que não ia voltar mais nunca. Aí ele disse, você gosta de homem e de mulher, não é? Você tem traído a sua esposa com homem e com mulheres. Aí ele dizia assim para aquele homem disfarçado de demônio. Ora, o que a minha esposa não vê, não vai doer no coração dela. Tudo que eu faço, ela não sabe. E quando a pessoa não sabe, não vai doer. Eu não causo dores à minha esposa. Aí ele dizia, né? Você gosta, né, de homem? Você gosta de homem, né? Eu gosto, e daí? É problema meu, ele dizia. Problema meu que eu gosto de homem. Ele dizia, tá, eu arrumei 2 para você. Aí esses 2 demônios se apresentavam. E ele fazia assim com os olhos, se assustando, porque aqueles 2 homens eram musculosos, mas os músculos eram quadrados, feitos de pedra.
Os braços daqueles homens eram feitos de pedra quadrada. Daqueles homens não, daqueles demônios. Era pedra quadradas. As pernas, aí eles estavam com aquele short de academia. Aquelas camisetas que esses homens de academia usam. Glória a Deus, bem fininha aqui. Aqueles que levantam peso. Era aquelas roupas daqueles homens que levantam peso. Tem uma camiseta com as alças bem fininhas. Eles estavam vestidos. A cabeça deles era quadradas. Eles eram gigantescos. Todos cheios de músculo, feito de pedra. Era como pedra, semelhante à pedra. É que as coisas espirituais não dá para você descrevê-las realmente como elas são. Porque é um outro mundo, é um outro patamar. E ele recuava para a parede e dizia, não, mas eu não quero esses homens. Aí aquele demônio falava assim, ué, mas você não disse que gosta de homem? Eu arrumei esse para você. Aí vinha um de lá, um de cá, pegava no braço do homem. E levava por aquele corredor que eu havia visto levando o outro. Enquanto esses dois homens de pedra, esses dois demônios de pedra, levavam aquele homem, as genitálias dele ia crescendo, ficando do tamanho de um poste. A genitália daqueles dois demônios cresciam. Iam crescendo, que ia rasgando o short dele lá. Aí o Senhor dizia, agora ele vai sofrer essa tortura aqui no inferno, por toda a eternidade. Visto que ele gostava de homem e de mulheres. Vocês aí devem imaginar qual a tortura. E eu e Jesus voltamos para a terra, né? Eu voltei para a terra. O Senhor diz, dai aviso, que eu abomino o homossexualismo e o adultério. Os tais que cometem essas práticas não herdarão o meu reino de modo algum. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. E eu falei, meu Deus, como seria a sexualidade humana? O Senhor disse para mim, glória a Deus, é a mulher com o homem. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Não queremos ser levianos no vídeo. Papai e mamãe. Oh, glória! Na cama é papai e mamãe. O que passa disso é de Satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo, mandando você apimentar a sua relação, porque você vai para o inferno e vai ser torturado. O Senhor me mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um Titanic. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas, enorme de várias metragens, entrando na sua genitália, porque quiseram uma coisa grande. Glória a Deus. Deus não deu. Glória a Deus. E se Deus não dá, vai orar para Deus fazer a coisa ficar boa, né? Se resolve tudo no coração, né? Se alguém não está se encaixando direito nessa história, o que nós vamos fazer? Orar e jejuar. Senhor, o marido que me deste não está dando conta. O marido que acha que a mulher é uma geladeira não está dando conta e quer apimentar a relação. Senhor, atua na vida da minha esposa. Porque Deus me revelou, Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus para a humanidade. E não é para usufruir dele com escárnio, com lascívia, como está no livro de Gálatas. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Como você é boa, como você é bom de cama. Essas palavras, Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra, ou chiado ou gemido, você vai enlouquecer agora, né? Mas eu tenho que dizer. Qualquer um diga, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. Foi assim que eu falei com Jesus. O Senhor disse que vou falar na minha linguagem própria, não como Jesus me disse. Quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas,
de intimidade um com o outro. O Senhor diz que é réu do fogo do inferno. Você pode me chamar de herege, de mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus, busque. Morra calado com a sua esposa na cama. Não diga um ai. Pois ele disse que quem disser alguma palavra dessas que eu acabei de dizer é réu do fogo do inferno. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado, é pomba gira na traseira do casal. É para usufruir do seu prazer. Calado. Calada. Glória a Deus. Viu? Agora esses pastores ficam aí querendo só o teu dinheiro. Não dá uma palestra para os noivos que vão casar. Vão se casar na igreja. Não prega a palavra. O Senhor disse que essas coisas fazem parte da lascívia. A lascívia é um conjunto de aglomerado ruim que acontece na sexualidade do homem. Como sodomismo e etc. Cuidado, irmãos. Espero que você tema a Deus ouvindo esse vídeo. Espero que você leia a palavra de Deus, santifica teu corpo, porque não vale a pena ir para o inferno e não vale a pena perder ao céu. Santifica aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.